chegou aqui agora. Agora vai. Ó, chegou. É muito importante na sua vida Você ter tem um bom advogado. Um advogado firme. E nós temos aqui uma salva de palmas. É de noite. Você compra 12 de Aqui está o Dr. Durso. Vocês gostam de fazer muita brincadeira. Deixa o Durso. Agora, se tiver na cadeia... Deixa o Durso. Você acha que eu pareço o Danilo Gentili? Isso aí é coisa... Deixa ele. O Durso está aqui pelo seguinte. A voz fina. É muito importante a gente ter orientação nessa hora. Por quê? Porque a gente pode cair numa história que é muito... Hoje em dia que a gente está falando, que eles falam que insegurança jurídica. A gente não sabe muito bem, mas como é que está o negócio. E é o que eu estava falando. O Brasil está muito louco. Precisa colocar lítio que coloca na caixa d'água. Talvez colocar um pouco de lítio na caixa d'água resolva essa loucura que a gente está vivendo, não é? E esse substitutivo que foi aprovado ontem pelo Senado, tudo bem, vai para a Câmara, pode ser que caia lá alguma coisa, que eles mudem alguma coisa, mas a princípio é preocupante, não é, doutor? Principalmente em rede social, que a turma aqui utiliza muito. Boa tarde, Emílio. Boa tarde a todos. Prazer voltar ao Pânico. Olha, Emílio, você tem razão com relação às preocupações que, inclusive, foram pauta de alguns deputados que vão receber esse tema, já se posicionando em algumas plataformas. E por que existe preocupação? Porque, no papel, né, na teoria, é muito, muito bonito. Todo mundo quer combater a misoginia. Isso é inegável. Não existe ninguém a levantar a mão e falar, não. Que acha tem bonito. Que deixar acontecer. Ninguém vai dizer isso. Agora, a forma de se combater uma questão dentro de uma sociedade e quais seriam, de fato, as aplicações de uma lei que a gente tem que refletir. Então, o nosso debate hoje é uma premissa de que a gente não está defendendo quem aplica a misoginia ou quem comete a misoginia. A gente está defendendo um debate amplo sobre ideias que normalmente são populistas e faltam o debate jurídico para que se tenha, de fato, a efetividade da proteção à mulher e também que se iniba o uso indevido por parte de algumas mulheres. Certo. Por quê? Porque se a gente pegar o exemplo da Lei Maria da Penha, no papel ela é maravilhosa, mas a gente vai ver que durante o uso, né, dos últimos tempos, são muitas as mulheres que usam isso como arma contra um homem. Exatamente. Então a gente tem que limitar a previsão legal para ela ser justa, trazendo a previsão da punição daqueles que cometem o crime e não permitindo com que algumas mulheres usem isso como uma arma. Qual o problema desta lei especificamente? Porque a gente está tendo uma tendência na sociedade a usar o direito penal para resolver qualquer problema. E às vezes até repetindo coisas que já estão na lei com um rigor muito maior. E a gente fica na dúvida sobre se isso é proporcional, adequado ou se isso resolve a questão. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se hoje alguém comete misoginia, se alguém hoje é misógino, esse indivíduo já comete crime. A vítima já pode processá-lo, inclusive criminalmente. Nós temos os crimes contra a honra, injúria, difamação, está lá na lei. Então já existe previsão legal como crime e já existe punição para o autor. Por que a gente precisa repetir, colocando essa possibilidade como imprescritível, afastando a possibilidade de pagamento de fiança e colocando como equiparado ao crime de racismo? Isso é a dúvida, essa é a dúvida. Por que Controle. Censurar. Porque aí, vamos pensar, se nós já temos a regra geral que se aplica se o indivíduo sofre, a mulher sofre misoginia, ou se um homem sofre um crime contra a honra, aplica a regra geral com as penas previstas. Além disso, cabe uma ação de indenização. Então nós temos a esfera civil também para resolver esse problema, porque a gente precisa encrudescer a pena. Porque precisa ter uma punição mais gravosa por uma questão específica. Porque está tendo muito. Crime contra a honra tem muito, contra qualquer um. Normal. Contra indígena, contra quem quiser, contra minorias Já também. existe a lei, né? Porque a gente tem que repetir previsões legais e aumentar a pena. Outro problema de aumentar a pena indiscriminadamente só por uma questão de aplauso social e político. Você começa a trazer penas muito elevadas para crimes não tão gravosos em comparação a outros crimes. Por exemplo, se esta pena passar, se esse crime passar na Câmara e for aprovado, for sancionado, ele terá como pena máxima, quando a gente fala de injúria contra a mulher, ali com pena de 5 anos de prisão, que é maior do que, por exemplo, uma mulher hoje ser perseguida por um agressor ou tomar um tapa na cara. Você tá brincando. A lesão corporal leve tem menos peso. A pena máxima é de 1 ano. Ou seja, xingar é mais grave. É pior xingar do que agredir. Então,
será, se essa lei for aprovada, será pior você dar um tapa melhor você dar um tapa na cara de uma mulher do que você ser misógino. Outra coisa, que é a sua preocupação. Qual é o ponto principal da dubiedade da lei? Porque para satisfazer esse clamor social de vamos encrudescer, é mais pena, mais rigor, sobra subjetividade e aplicação. Que aí vem a história da Lei Maria da Penha. É isso aí. No papel, é lindo. No papel, qualquer um vai defender. Lógico. Tem que combater a misoginia. Tem que. Como? Com lei. Ok. Com pena mais rigorosa. Ok. Só que a previsão legal, ela favorece aqueles que simplesmente vão chegar e vão usar isso como uma arma contra alguém, não necessariamente contra um homem. Uma mulher pode ser misógina. Cabe misoginia de uma mulher contra uma. E aí vai falar, não, esta piada é misógina. Porque não tem materialidade isso aí. É subjetivo. Então, é subjetivo. O que fala? Qual é o texto que está lá? Conduta que exterioriza aversão ou ódio às mulheres. É isso, basicamente é isso. Correto? Por exemplo, você tem um homicídio, você tem um cadáver. Exato. Você tem um roubo, você tem alguém subtraiu o dinheiro. Agora, isso aqui, como é que... Quem vai decidir? Vai ficar na mão do juiz de falar, eu fui com a tua cara. Exato. Olha, você tem uma puta cara de imbecil, eu vou te dar 5 anos aqui, ó, seu idiota. Meu, é isso. Esse é o problema. Esse é que é o problema, doutor. E como é que passa um negócio desse, doutor? Passa pelo clamor, pressão social. Então, Ontem nós tivemos quase unanimidade. Foi unanimidade. AVU. Foi unanimidade. Isso quer dizer que esquerda, centro e direita se uniram por isso. Exato. Inclusive figuras que criticam ontem cederam. Por quê? Pela pressão. Mas isso aí... porque é um negócio que ninguém aceita, né? Misoginia, ninguém aceita. É o negócio da criança. Porque se deturpa o debate. O debate não é uma crítica legítima, como a gente está fazendo aqui, dizendo, tecnicamente isso não resolve, é uma arma contra a sociedade, e às vezes vai ser usado, inclusive, para diminuir a liberdade. Ano de eleição, os caras não querem se queimar mas peraí. Isso aí é o seguinte... Esse nosso Congresso é ruim. Porque o cara fazer uma lei dessa é ruim. Tá mal escrita. Você sabe disso. A lei do Felca também é ruim. Exato. É um monte de lei ruim que a gente tem. O que acontece agora? Os caras sabiam que iam perder. E isso é que é ruim. Isso. Aí vota a favor porque não pega mal. Isso, porque o que acontece? Eles sabem que... O cara da direita, ele sabe que ele vai perder. Então ele fala, olha, eu não vou jogar contra... Porque eu só vou me queimar. Nada, né? Só que ele nunca vai ter o voto da esquerda. É isso que ele tem que entender. Esse cara, um cara que é progressista da esquerda, o canhoteiro, nunca vai votar num cara da direita. É isso aí. Esse é que é o negócio. Só que eles vão lá, eles são bunda mole, eles têm medo de pressão social, eles têm medo de da internet. Voto, tem medo. E aí eles vão lá e votam. Mesmo. Aí o que acontece? Bunda mole. O cara da direita, ele fala... Que coisa, eu votei nessa final, é isso a lei aí. entra em vigor, ela é efetiva para alguns casos, então vai ter misógino sendo condenado, que vai ser bom. Só que vai ter uma grande parte que é utilizada por ativistas para dizer isso é discurso misógino e não necessariamente é, e vai ter uma previsão legal muito alta, com rigor. Poxa, porque, vamos lá, vamos partir de outra premissa da previsão legal. Você não pode pagar fiança. Quer dizer que o indivíduo que comete crime contra a honra, porque isso nada mais é do que um crime contra a honra 2.0, tem que ficar preso. Ser preso em flagrante, não pode pagar fiança. Tem outra. Sendo que tem crimes muito mais gravosos, isso que eu falo de proporcionalidade entre as condutas, que permitem a fiança. Sim. Então eu gostaria de pegar um trecho do Jornal Nacional. Vamos lá. Certo. Isso é o Jornal Nacional. Jornal Nacional. A vida inteira a gente ligava às 8 da noite. Boa noite. Olha o Jornal Nacional explicando para as pessoas... O que é essa lei que ontem foi? Pode rodar aí, por favor. O Senado aprovou hoje projeto de lei que equipara a misoginia ao racismo e prevê penas maiores para crimes de ódio contra mulheres. Vocês já ouviram essa frase? Não precisa reagir assim, você está de TPM? Muitas de nós já ouvimos essa e outras variações em situações de desqualificação e desprezo. Isso é misoginia. Isso. Ou seja, 5 anos de cadeia. Isso. Meu Deus do céu. Não precisa. É isso aí. E é interessante. É louco. O negócio é uma papagaiada tão grande. Isso mostra subjetividade, porque isso foi colocado por uma jornalista que assim interpretou sendo misoginia, e mostra que a conduta subjetiva vai ser punida com muito rigor. Não, e o pior é o ensinamento para a população, o que ela pode denunciar uma pessoa. Porque um indivíduo que é até
sem graça com mulher. Faz aquelas piadas retrógradas. Tiozão. Tiozão, o que esse cara merece? Ele merece isolamento. Às vezes ele merece uma multa. Paga uma indenização. Medidas que o próprio Estado tem direito de conceder e aplicar por decisões judiciais, que são pedagógicas. Por isso que a gente usa primeiro o direito civil, antes do último arrasto, que é o direito penal. O que está mudando no Brasil é que tudo tem que ser crime e tem que punir com muito rigor, porque vai resolver. E, na verdade, isso não resolve. Só que o que tem que resolver não é resolvido. Exato. A impunidade, a impunidade, a corrupção, é isso. E de crimes que não são subjetivos. E é o que ele falou. Eu perguntar o seguinte, tem uma preocupação, isso acontece principalmente nessas áreas subjetivas, que é a falsa acusação. Tá? Então vamos supor que é crime, apesar de a gente não concordar, crime. Se uma mulher chega assim, ó, ele falou algo misógino para mim. Não tem prova, palavra contra dela. Você pode ser condenado. Mas se você não for, a pessoa que acusou, ela não tem nada a perder, né? Nada. Assim, o que os sistemas de justiça no mundo dizem? Porque é muito, do jeito que tá, eu não estou falando só em relação a esse crime, não. Estou falando em relação a alguns. A pessoa que fizer uma falsa denúncia, se não for comprovado, ela não ganha. Só que o outro lado, mesmo saindo vencedor da ação, ele teve a imagem abalada, muitas vezes ele foi cancelado nas redes, perdeu emprego, teve transtornos familiares. Então, eu acho que o custo ainda é desproporcional e a favor de quem acusa. Perfeito. Então, com relação à sua primeira fala da pergunta, a gente não concorda, e não é nem isso, não é nem concordar. Eu acho que já é crime. Sim. Já está previsto em lei, já é difamação, já é injúria. A questão é que o legislador, quando colocou no Código Penal difamação e injúria, ele foi cauteloso com relação à proporção da pena. Tanto é que recentemente a gente chegou e falou, para difamação e para injúria, a pena está baixa quando é na internet. Tem previsão de triplicar a pena. E mesmo assim, a gente está, por esse PL, insatisfeitos que isso tudo não resolveu, e a solução seria rigor, mais rigor, no que é subjetivo. Mais rigor, pena de 5 anos. Daqui a pouco é pena de 10 anos. Que é tipo penal aberto, né? Permite qualquer coisa. Exato. Né? E aí a resposta para o Sami. Nós temos duas formas de inibir a falsa acusação. Quando é a público, é o crime de calúnia. E quando é causando uma investigação criminal, né, provocando em órgãos de justiça ou até órgãos administrativos, você tem o crime de denunciação caluniosa. O problema, quais são? O problema nesse caso é que, por exemplo, quando você acusa falsamente alguém, que é o que diz o crime de denunciação caluniosa, quando esse processo encerra com a absolvição, por exemplo, você tem que comprovar que aquela pessoa acusou de maneira a falsear aqueles atos. E se ela acreditava ser vítima de misoginia pela interpretação da subjetividade da lei? Ela não vai responder, porque ela acredita fielmente que foi vítima daquele crime. Então, doutor, mas isso aí, porque pelo que eu entendi, qualquer constrangimento, se a mulher sentir qualquer constrangimento que seja, já cabe aqui. É qualquer constrangimento. É qualquer constrangimento. Então, pensando cá com os meus botões, que às vezes eu penso, eu sou burro, mas eu penso de vez em quando. Então eu penso o seguinte, essa lei, ela vai prejudicar as mulheres. Opa! Por quê? Porque você vai pensar muito em dar um emprego, em contratar alguém. Por quê? Porque você vai estar à mercê da interpretação dela ou de um juiz. Exatamente. Esse é que é o ponto. Tira espaço. Mas relaxa, que dá já eles fazem uma lei que sua empresa tem que contratar 50% de mulher. Eles vão te forçar. Eles vão criar outra lei merda. Você pensa duas vezes antes de ir para um debate com uma mulher, porque amanhã ela fala, não, isso é mansplaining, você tá me interrompendo. Então esse exagero na tutela, porque já existe tutela, a gente não está debatendo que o Estado está sendo omisso, não, o Estado já previu em lei. E o legislador foi muito inteligente quando ele previu, por exemplo, que o crime contra a honra é ação privada. O que significa isso? Significa que o Ministério Público não te representa. Você move a ação criminal e o juiz analisa se merece rejeição ou se ele recebe, transformando isso em processo. É assim que funciona o crime contra a honra. Aí, se já existe crime contra a honra e a mulher pode ser vítima e isso já cobre misoginia, por que a gente tem que alterar esse cenário para um mais gravoso, que é altamente subjetivo, por uma expectativa de que isso vai resolver, sendo que, na verdade, a gente vê a experiência que isso gera, muitas vezes, arma contra aquele que Mas isso não é para chegar na rede social? Então, essa era a minha pergunta. Porque a gente está falando de situações aqui pessoais, né, físicas. E na internet? Se um comentário seu, um comentário aqui de São Paulo, alguém se sente ofendido no Acre.
E aí? Como é que faz? Também vigora do mesmo jeito? E a sua pergunta, olha como é importante a gente refletir sobre um PL, por isso que vale esse debate. Eu sei, mas o que eu digo é o seguinte, por que esses caras no Senado não discutiram isso? Não teve discussão. Porque o debate... Porque eles acham que a gente é burro. E eles acham que você matou. Como sabiam que a maioria ia votar? Porque aqui é um advogado bom. Isso. Tudo bem, o advogado é 20 pau a hora. 20 pau a hora. Tá de graça pra você. Estão pagando, no Black Friday. É 20 pau a hora. Tudo bem, a gente não manja muito, mas, porra, os caras lá estão fazendo uma lei, porra. Eles sabem as críticas. Exatamente. É que não vale a pena abraçar. Quem que vai ter coragem de vir fazer ano de eleição vai ser chamado de misógino. E vai ser cancelado e vai perder o que ele precisa, que é apoio popular. A gente aqui não precisa de voto, Emílio. Vamos ligar pra dar doutor, mas graças a Deus a gente tem rede social e o povo não é mais tonto. Isso. Graças a Deus a gente tem isso. Mas a gente não cai mais Agora, a gente não cai mais nessa conversa. Esta lei não é ou não traz o resultado que a população está enxergando. Olha o que o Alba perguntou, faz muito bom a pergunta do Alba nesse sentido. Eu que dei a dica. Porque quando ele vem falar assim, e agora se eu falar e vem alguém que... Porque no crime contra a honra, a vítima depende de uma ação privada, então ela precisa se sentir... Isso precisa ser direcionado. Isso. É aquela história de não é quando a gente fala de crime de racismo, é coletividade. Por isso que tem injúria racial. Injúria racial é contra aquela vítima. O racismo é coletividade. Qualquer um que aquilo... E tá certo, o racismo é gravíssimo. Tem que estar em lei, porque não Mas tem materialidade. Tem. Você identifica. Perfeito. É isso aí. É isso. E botaram no pacote. E o legislador, quando ele colocou, isso foi adaptado no Poder Judiciário e a gente não tem muitos excessos. É difícil ver uma história de falar, puxa, aquela pessoa não foi racista e foi condenada por uma subjetividade ou por uma piada, tal. Não, é muito, muito certinho aplicado, por isso que isso tem doutrina, inclusive, e jurisprudência consolidada. Quando a gente vem para uma história de hoje nós precisamos ter defesa contra os crimes contra as mulheres. Eu sou a favor de defender a mulher, eu acho que a mulher tem que ter uma tutela maior, nós tínhamos problemas graves dentro de casa, tal, desde que a lei, ela traga um cenário justo, inclusive para o julgamento. E aí essa história de equiparar ao racismo resolve, tem um problema grave, porque quando a gente equipara ao racismo, nós estamos falando de crime que o dano é coletivo. E aí você não ofende uma mulher, você ofende uma ativista, vem e fala, isso é misoginia, e ela tem capacidade de mover ação criminal, porque antigamente seria cível, e tá tudo bem, vamos discutir na esfera civil. Não, tem que criminalizar porque ele vai ficar quietinho, porque ele vai ter medo da reação e eventualmente vai pra cadeia por causa de um comentário numa rede social que ele pode errar. Agora, qual é a consequência justa e como a gente lida com isso de maneira também a impedir que uma mulher vire e fale assim, eu vou ter alguns exemplos, tá? De casos que nós atuamos. O marido estava com uma medida protetiva, a ex-mulher marca, você precisa buscar o nosso filho e tal, e ela estava escondida no apartamento filmando. Ele entra no apartamento, ela pega essa imagem, violou a medida protetiva e pede a prisão dele, usando o mecanismo para prendê-lo. Criou uma situação. Armadilha. Aí você vai em outra medida protetiva que o cara tem uma namorada, ele tem a própria residência, ela vem morar com ele, entra com a medida protetiva e tira ele da própria casa e ele vai morar na rua. Dane-se que a propriedade é deles, namoraram alguns meses e assim por diante. A gente vai vendo abuso. Por quê? Porque a premissa dessas leis, a vítima tem razão. Não se questiona muito. Isso pode acontecer no ambiente virtual. Vai acontecer. 100 pessoas se reúnem para denunciar um cara que não gosta, um influencer. Quer ver um outro exemplo? Se você tem uma conversa no WhatsApp privada e você tem uma namorada e você tá brigando com essa namorada, você fala assim, você é interesseira. A mulher é interesseira. Você pode deixar genérico isso daqui. Pela subjetividade, isso daí pode te incriminar? Exato. Olha aí, Delari. Ela responde te ofendendo. Você pode reagir criminalmente, mas você foi vítima de injúria. Ela foi vítima de misoginia. Você vai substituir... Você é autor... Você vai pagar a cesta básica. Ela vai pagar a cesta básica. Você tem uma briga num relacionamento. Ela como autora vai substituir a pena por uma cesta básica, porque ela te ofendeu. Agora você como autor numa briga mútua, você vai pra cadeia. Por quê? Porque o legislador conseguiu emplacar essa história de isso é inadmissível, a pena tem que ser quase a pena do homicídio, porque pena mínima de homicídio é 6 anos. Pena mínima de homicídio é 6 anos. A gente tá chegando a 5 anos por um crime muitas vezes de opinião. Porque uma coisa é você... Isso que eu falo, teoria e aplicação, que é a insegurança jurídica. Teoria, todo mundo é contra a misoginia. Prática, às vezes uma opinião é misógina, crime, cadeia.
Então a gente tem que adequar uma pena justa, uma aplicação justa. Então, mas, doutor, o senhor vai me desculpar, mas crime de opinião é de país que não é democrático. Exato. Sim. Crime de opinião é ditadura. É uma Venezuela. O país democrático não tem crime de opinião. Não existe isso, não é? E aí, por exemplo, nós não estamos trazendo previsões legais que nós enfrentamos, de fato, o preconceituoso. Porque quando a gente está equiparando, a gente está colocando isso como preconceito e discriminação ou injúria contra a mulher. Preconceito e discriminação tem que ser combatido. O cara é preconceito, não gosta de mulher, por alguma razão, está errado. Tem que responder dentro de um limite razoável. Que seja até multa. Não precisa ir para cadeia muitas vezes. Mas isso não diminui a importância do racismo quando o cara coloca tudo no pacote? Porque ele coloca no pacote para ferrar o cara, né? Hoje o pacote qual que é o pior cenário com relação a algum preconceito? É o racismo. Equipara ao racismo. Tanto é que hoje é equiparado ao racismo misoginia, se for aprovado, e homofobia. Homofobia foi equiparada. Porque também, na época, quando a gente debateu homofobia, isso não entrou como a regra geral do crime contra a honra. Porque naquela época foi uma pauta... Mas e o caso da Érica aí com o Ratinho? Que o cara nem define o que é mulher. Nem isso, cara, nem tem essa definição, porque não tem. Acusando de homofobia. Lá no Supremo, o Gilmar Mendes falou: não, isso aqui subiu até o Supremo. Eu tenho um debate no caso meu, Emílio, que um rapaz que era casado, foi ofendido pela ex-mulher, ela é investigada, e ele se diz vítima de homofobia sendo hétero. Sim, e o Supremo tem uma jurisprudência que entende que você não precisa ser homossexual para ser vítima de homofobia, porque se aquela pessoa está te ofendendo com a intenção de ser homofóbico, ela responde pelo crime, mesmo que a vítima seja hétero. Bom saber. Isso está acontecendo, isso já tem julgamento. Então, que é o cara que tem um jeitinho. Não precisa ter nada. Não é hétero ou afeminado. Por exemplo, o cara chega assim, larga a mão de ser bicha. Isso, para um homem. Você falou comigo? Hétero. Você falou comigo? Aí ele vira e fala, você está sendo homofóbico. Mas é? Vai pra cadeia. Oi? Tá bom. Break. Vamos saber, eu vou fazer o break. Então eu vou fazer o break. Muito bom. Ele quer um break. Ele quer break. Ó, é o seguinte. Eu trago aqui R$20 mil. A hora. Para de mínimo de 2 horas. Ele negocia. Vai enquadrar ele. É mais fake news. Ele negocia. Então vocês aí, meus queridos ouvintes, agradeçam de joelhos e anotem tudo que o doutor falar, certo? E tá ganhando da Globo também, porque que o Boni aparece aqui, porque a gente ganha. Eu vou fazer o break agora, porque vai para primeiro a besta. Quer ir pro break. A estratégia é boa. Deu primeiro, vamos pro break. Isso. É a estratégia do Congresso Nacional. É o cara que fez a camisa do Brasil. A Brasa. Vai, Brasa. Vai, faz o break pro Brasa. Bem, né? Tira do ar, tá indo muito bem. Já que a gente tá em primeiro, vamos pro intervalo. Eu vou fazer o break agora para o meu querido Reginaldinho. Quer ligar pro senador, não? Muito bem. Não quero ligar não pro senador. Hoje não, participação não hoje. Participação agora não? Eu não vou ligar para senador nenhum, porque os senadores pisaram na bola pelo seguinte. Porque, eu entendo. Tem que cobrar. Eu entendo a parte política do senador, que evidentemente ele quer voto. Sim. Então ele não quer perder pro PT, porque aí o que acontece? Se o cara do PL vota contra, o cara fala, misoginia, ele quer voto de mulher. Exato. Agora, na minha humilde opinião, acho que nenhuma mulher que é progressista, que é de esquerda, vai votar num cara do PL. Sim. Não, jamais ela vai. Exatamente. Ele não vai ter esse voto. Então é um negócio de nego frouxo que não aguenta a pressão. É uma coisa que o parlamentar é frouxo e não aguenta pressão popular. E quem faz lei tem que fazer a lei certa, não fazer lei para agradar um outro lado, né, doutor? Turma. É isso, lei é lei. Porque senão, a pretexto desses ativismos, daqui a pouco você não fala absolutamente nada. Exatamente. Tudo é crime. Tudo é crime. Então, poxa, eu nem defendo o modelo americano. Eu acho que o modelo americano também deixa os limites muito elásticos. Mas o problema do Brasil não é também, além dessa situação que a gente está criticando aqui, é que depois que isso vai em vigor, a aplicação é deturpada. Porque no plano ideal, é isso que eu volto a dizer, no plano ideal seria maravilhoso. Estamos combatendo a misoginia, só vai responder por esse crime que é misógino e tal. Lindo, perfeito, tudo bem, mesmo que seja exagerada a pena, tá bom. Agora, não é o que acontece. Vem um ativista, ou vem uma mulher que quer prejudicar o ex-marido, alguém que está falando, e vai tentar limitar a liberdade dele de expressão, dizer, não, o que você está falando...
o exemplo da reportagem. Uhum. Nossa, você tá bravo, você tá de TPM, acabou. Já é crime. Que isso? Porque poderia até ser algum Eu tipo tava de tentando ver, interpretação né? de... É um olhar. Não, é complicado. é subjetivo, né? Uma risada. Um riso de lado pode... pôr o cara Uma na cadeia. piada. Você fala, mulher não sabe dirigir, que é uma piada Misoginia. antiga. É misoginia. Não, sabe uma coisa que a gente tá falando aqui e algo que foi muito pesado? Uma mulher, ela vai e risca uma estátua. Ela pode ficar 14 anos presa? Isso não é um abuso também? Então, Não é misoginia? esses casos Porque que isso causam... fica dessa forma. E também coloca a situação, mais uma vez, aí você vê como é importante a gente debater as questões do ponto de vista jurídico. Né? Porque quando a gente olhou aí, qual que é o problema disso? O problema dessa Débora foi a falta de individualização da conduta. Sim. Porque a pena prevista em lei para o crime que foi imputado é um crime grave. Né? Tentado contra a democracia, golpe de Estado. Mas ela não participou. Ela pichou uma estátua. Ela não tinha nenhuma capacidade de... Ela entrou no pacote. No pacote. E aí o pacote, É. a pena mínima era essa. É isso aí. Então, Pra dar pro Bolsonaro pra conseguir... 30 anos pro velho. É. Agora, quando você olha isso, fala, puxa, é justo? Não é. Então, também quando a pena é exagerada, a gente tem que debater. Por isso que não é só aumentar a pena de tudo, porque daqui a pouco... Exatamente. Porque daqui a pouco pichar a estátua também vai ser. Sim. E vai ser o crime assim. Pichar a estátua do Supremo. 10 anos de prisão. Então, mas eu não posso ser ingênuo, não podemos ser ingênuos e achar que a gente tem o mesmo direito que um cara que está lá em cima. Não. Eles têm muito Mas mais. é que eles têm imunidade. Então, mas o que eles têm acontece? muito mais direito do que a gente tem. Então, a gente não adianta chegar e falar, vir com essa balela, quer dizer, os deputados aqui, o senador, fica essa conversa. Ele é Não corajoso. sei o quê, sou corajoso, tal, não sei o quê. Esses caras, a vida deles é muito mais tranquila, esses caras daí, do que da nossa. Anda com segurança, carro, Isso aí. motorista. Carro, segurança, entra você no, tá no dizendo, esquema, Emílio? tem amigo que vai lá e tira, vai E lá tem e faz. outra, doutor, Entendeu? que é o seguinte, Então a verdade que o é Brasil essa. faz. O Brasil faz isso. Não, que tem a ver com isso, você já emenda as duas. Tá. Você cria um monte de lei subjetiva. É misoginia, é o negócio do digital. Felca, negócio digital, não sei o que lá. Aí, qualquer um pode ser preso. Qualquer um pode ser preso. Como que você faz isso? Você faz uso político para os seus inimigos. Porque quando tá todo mundo errado, você processa quem você quer. Então vira um sistema, primeiro, que quem tem mais poder de contratar advogado Sim. acaba... É o assédio processual. O acesso processual. Segundo, político. Então, a gente vai virar um país em que está todo mundo devendo. É isso. E fazem coisas parecidas com tributação. Cria um monte de regra que ninguém entende. Está todo mundo irregular e multa quem quiser. Mais uma coisa que eu digo pra você, que a direita é bunda mole. Muito. Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo da maioridade penal, certo? Certo. O cara de esquerda vota contra, sabendo que Até o fim da vida. 90% da população... Eles são muito mais defensores das pautas. 90% da população quer que É a favor, é a favor. Tá nem aí. 90% da população, eles vão lá e votam contra. Contra e não se E não importa. estão nem aí. E não estão nem E aí. se é pro cara falar assim, mas Agora, eu fizer essa direita aí tá votando, essa direita. Depois vem com conversa. TikTok, porque tá preocupado. Depois vem com conversa. Mas, Emílio, o cara não aguenta fala assim, pressão. O cara fala assim, mas se eu fizer isso, o PT vai lá e vota contra. Isso. Mas eu votei no cara pra justamente ele fazer isso. Se eu quisesse que ele agisse que nem o PT, eu votava no PT. Exatamente. Então o cara é covarde. Eu tô cansado. O pior é o cara que é covarde. Porque aí você acha que ele vai fazer um negócio, ele fala, mas aí você queria que eu perdesse voto? Não, eu queria. Eu votei no cara pra ele enfrentar. Virou da Agora eu tô cena. nervoso, vou tomar meu chá. É isso aí, meu menino. É isso aí, meu Chamar menino. meu sogro. Tá aprendendo Meu comigo, sogro velho. não é covarde. Essa é a jogada política que eles fazem. Até o Flávio Bolsonaro. Votou a favor. O Flávio votou Meu amigo Flávio. porque na cabeça do Flávio Bolsonaro, ele fala o seguinte, não, eu preciso do voto das mulheres. Ai, agora eu vou... Ai, o Lula, eu tô empatado, eu tô ganhando. Eu preciso do voto das mulheres. Aí ele vai lá e aprova essa lei besta, achando que a Câmara agora, porque tem mais não sei o quê, Então, olha vai que mudar o interessante você tá negócio. falando. Aprova Só que a gente a tem lei que...
Pensando em voto. Pensando não em resolveu voto. o problema. Sim, não é o problema. Mas é isso. O problema não é a questão. O cara não tá Ô, preocupado. Sam, você me fez lembrar. Meu pai tem 40 anos de advocacia criminal. E aí eu fui numa palestra dele recente, ele falou assim, ele estava falando sobre o risco de ser empresário no Brasil. E ele falou, quando eu comecei a trabalhar no direito penal, ser empresário não era uma atividade de risco penal. Hoje é de extremo risco penal. O empresário faz qualquer coisinha, processo criminal. Você está dirigindo processo criminal, tudo virou penal. Isso realmente aconteceu dos últimos tempos para cá. A mesma coisa pro cara que tem exposição, o cara que fala. E sobre o que você falou, é meu último comentário. Você me fez ter uma reflexão muito interessante. A gente está até deturpando e deixando para trás algumas garantias dos próprios políticos, que era exatamente para eles terem coragem. Imunidade parlamentar é uma previsão constitucional para que ele fale o que precisa ser dito sem medo de até sofrer processo. Isso é imunidade. Hoje, a imunidade foi revogada pelo patrulhamento das redes sociais. É mais ou Porque ele menos. não está com medo de processo, ele está com medo do que vão falar dele na internet. Mas ele não pode ser... Ele tem que aguentar a pressão social. por isso que- Senão por isso não que tem que tem. estar lá. É claro. Ele cara tá não é lá- político. Ele tá lá representando. O cara que é da direita, ele tem que estar representando o cara que votou dele na Mesmo que direita. seja o único voto. Bunda mole, é isso lógico. que o Emílio falou. É Tudo claro. bunda mole. É claro, mas isso é óbvio. É, o grande Agora, você entende politicamente o cara fazer isso, porque ele quer Voto. Ele quer o voto. E aí você vai acreditar quando o cara fala que vai votar contra... Vai fazer contra a reeleição? Vai bosta nenhuma. Os caras querem ficar lá na E isso mata. está pautando tanto debate Bunda mole, que, né? além dos políticos, a imprensa não está tendo coragem de bater. Cadê a imprensa? Vamos pegar todos os portais de imprensa, chamando alguém, ou eles mesmos fazendo matéria sobre os pontos negativos desta lei. Não, porque como a sociedade abraçou e precisa passar, que nem passou a lei do ECA digital, não tem ninguém para falar contra. Ninguém tem coragem, porque vai ser cancelado. Exato. Porque vai ser taxado de eu mesmo. Quantas vezes eu falei aqui sobre Sim. PL das fake news? Sim. E criticaram. Eu falo, não, tem lados positivos e lados negativos, porque lei é assim. Tem lados positivos, essa mesmo, tem lados positivos e lados negativos. O que não dá é para provar em bloco. Tá tudo bom ou tá tudo ruim, porque ou é um lado ou outro. Isso. E isso tá forçando a ter só um lado. Tudo tem só, a imprensa tem só um lado e o Congresso só um lado, porque se falar contra, você é misógino, você é racista, você é preconceituoso e assim por diante. Bom, vamos ver. Tá tudo errado, viu? Pô, mas e aí? Tá O que a gente tudo faz? errado. Não tem o que Ué, fazer? vai Vai na pra eleição. Câmara? Espera o Eu processo. sugiro Vote. lítio na caixa E d'água. votar bem. Não, e faz o quê? Fazer um... Votar bem. mas sim. votar Vamos ver bem. do Tomé aí. O Você Tomé vem vota hoje. bem, Quem é bem? se até hoje a gente achou que tava... O Emílio mesmo todo dia tá falando, eu Não, votei eu votei mal. Aí você acha que você tá votando bem, só que chega lá o bunda mole é bunda mole. E aí? Você Pois tá é. Te enganou, de novo. fazer o quê? Eu nunca fui Difícil, difícil. Coisa. Até pela namorada, né? Ixi, Muito bem. Dito isso, Deu que aula você o quer, Dursão, Dedê? hein? boa, Durso. doutor Durso, tem mais Doutor perguntas Durso, ou não? tô Então é o puto. seguinte, vamos esperar essa discussão que devia existir lá no Senado, Antes. praticamente não teve. Futuro. Pelas manifestações, não vai ser igual na Câmara. Eu vi pelo menos uns 7 ou 8 deputados já se posicionando, falando, não é, inclusive o Nicolas Ferreira, tal, já falou, não é bom. Tem lado que aqui gera insegurança, gera dubiedade. A gente, se quiser aprovar, vamos melhorar. Não precisa equiparar. Não precisa. Vamos para os crimes contra a honra. A única que foi contra foi a Zanata, né? Foi, acho que a Ontem? única. Por isso que eu falei, eu não sei se foi VU. Hã? Foi unânime? Com Unânime. quem votou? Doi? E votou a favor? Não sei se ela votou ou não. Eu também não sei, não porque eu não sabe. acompanhei direito. Não vou falar, senão vou ser preso já. Então, doutor, o que vai ser o futuro? Câmara vai analisar. Se tiver gente corajosa lá que consiga mostrar para a população que a gente não tem que votar projetos de lei por populismo e sim por técnica, analisar e falar assim, estamos com um problema, vamos ver os números, estamos com um problema de misoginia, vamos resolver isso aí. Como? Já tem lei penal? A meu ver, já tem. Tá aplicando mal? Vamos tentar... Você falou bem, você começou a entrevista perfeitamente, Emiliano, papo. Você chegou e falou assim, a gente está legislando mal, a gente tem que legislar para acabar com a impunidade. Claro. Porque não adianta nada ter lei penal, sendo que tem impunidade. Não adianta nada ter lei penal, sendo Então, que na internet ninguém é pego. Porque isso aí é para enganar o trouxa. Sim. O que eles fazem? Eles falam, pô, não tá funcionando, então vou fazer uma lei mais dura para vocês. Só que chega no final, o Brasil é um país que, pô, a gente tá
Porra, a gente tá acostumado a ver impunidade toda hora. Poxa, Vê aí, acho que olha aí. tempinho já, né? Pô, todo momento Todo tem, dia. tem impunidade, já é uma Sim. coisa que... Você falou, Emílio, da Zanata, ela é deputada, né? Isso. Então eles estão... A direita tá dizendo que promete barrar o projeto que equipara a misoginia ao racismo, né? Tá o Nicolas, a Zanata, a Bia Kicis, o Mário Frias, a turma do PL, lá... que são deputados, eles falaram que, dependendo deles, vão barrar isso daí. Mas lá no Senado... Foi todo mundo. Foi, a boiada passou todo Se mundo. depender no Tá lá, discurso. Cleitinho. Joga pros outros. A turma toda. O astronauta, o pescador. Os caras jogaram O astronauta foi pro banheiro. Foi pro banheiro. Igual, querido. Foi pro Ele banheiro. foi ligar pro... Votou com o capacete de astronauta pra Pra não bater a O mais cabeça. frouxo é o que não vota. É, o que vai pior. se Vai pro esconde. banheiro. Esse é o Tem pior. muito que vai pro banheiro. Esse é inferno inteiro. direto. Ô, querido. Essa turma vai tudo pro inferno, viu, doutor? Eu só acredito na justiça divina Que agora. agora já só. é. Mas, Emílio, eu vou dizer, eu mesmo, assim, eu assisto o programa, vejo o colega André Marcíliga vem aqui e tal. A gente, quando vai para a advocacia, quando a gente escolhe trabalhar com justiça, a gente presume uma justiça ideal e imparcial, que seja justa de fato. Então, Sim. mesmo que se tivesse esses absurdos em lei e não fosse tão flexibilizado ou um ativismo... Porque aí sabe o que acontece na prática? Na prática é que a gente está falando que o Congresso se debruça a opinião popular, a imprensa muitas vezes se debruça e a gente está vendo os juízes. Então o juiz, ao invés de ter coragem, falar, não, isso é absurdo, tal, vou arquivar, absolver, não, ele também fica preocupado, porque tem também o patrulhamento em cima da conduta dele e aí a gente começa a criar, e aí sim a censura plena, porque vem o judiciário e vai aplicar uma norma dessa com um rigor excessivo. Porque a norma em si, como eu falei, pode ser boa, né? Tem uma regra geral. Precisa ver a necessidade, precisa ver a proporcionalidade das penas. Eu critico há muito tempo. Desde a época, quando falaram do crime de stalking, que eu defendia, eu falava, veja a pena. Porque a gente está, às vezes, criminalizando e aumentando pena de alguns crimes que são muito mais leves do ponto de vista de comparação a crime. Sim. Que estão com pena muito... Então, se você aumentar, você vai ter que aumentar todo o resto. E o que mudou? Você tem... Quantos anos aí na estrada, Emilhão? O que mudou desde quando você começou de colocar novas leis sobre impunidade? Tem muita lei e pouca efetividade. É isso aí. Mas hoje em dia tá tudo ao contrário. Exato. Tá tudo invertido. Distorcido. Exatamente. Boa. Muito bem. Então Tá bom, Dursão. Valeu. Durso, obrigado, doutor Durso. Obrigado, valeu, Então tá aí para vocês uma pequena aula agora. Boa, Compre Durso. duas Qualquer mulheres. coisa vai avisando. Eu vou passar aqui as redes sociais do doutor Luiz Augusto Durso, Luiz com Z, Augusto Durso. Durso é D-U-R-S-O, para você que está no rádio, seguir o doutor Durso, que tem muitas dicas lá. Cybercrimes. Emilhão, vamos ver se com esses debates a gente estimula o debate público. Para as pessoas realmente terem coragem de falar, não gosto desse projeto por causa disso. Analisar o texto legal, né? Porque também não é só a ideia. Exato. Isso tá previsto em lei. Para falar, isso aqui é subjetivo, vamos alinhar, vamos organizar para termos leis melhores. Porque é assim que a gente vai mudar a sociedade. Mas isso aí tem que ser o legislador, né? Mas nós estamos você quer votando que a mal, gente... pô. Eu tô, Só falta nós ter que... Eu não vou lá em audiência pública levar ideia. Isso aí, boa, tá Você é certo, advogado. Durso. Não é meu trabalho. Você ganha, claro, você Não é o trabalho. Luta por nós. Não, Pago você não passagem. ganha, mas você é um... Você é nosso representante. Expoente jurídico. Vai lá. Luta por nós, mentor, Dursão. Você é um intelectual. Você é da um justiça. notável do programa Pan. isso aí. E são poucos os notáveis desse programa. Eu quero o troféu depois por É isso aí, não na vamos... prateleira. É isso aí. Obrigado, doutor Obrigado, Durso. valeu, Conversou com a gente aqui, explicando para vocês aí, tá bem claro, hein? Doutor explica... Agora, se você não entendeu... Se você não entendeu, você é uma anta. Aí também- Menos as mulheres. Aí você é um desiste, você não burral. vai As mulheres entender. As mulheres não, as mulheres todas entenderam. As mulheres compreenderam Os homens bem. são antes.